obrigado, Cleto, pela apresentação, né? Então, vamos dar início à aula e bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu espero que a responsabilidade é minha, a última aula, né? Espero que eu faça um bom fechamento com essa aula, né? Então, já tínhamos comentado vários outros tópicos de audiohomológica, né? Então, vamos fazer relembrar o complexo de Kosovo, porque hoje em dia o complexo de Kosovo é considerado uma ferramenta fundamental para trabalhar na área que a gente trabalha, né? Ou em várias outras áreas, geometria algébrica, teoria de singularidade, aliás. Se Juanjo, que está por aí, ele usa bastante, né? Então, vou relembrar só de forma rápida, porque eu quero falar de uma conjectura, que, aliás, não vou falar ainda, e fazer, antes de enunciar essa conjectura, provar um teorema, um resultado, né, feito por Serre, que ele usa complexo de Kosovo, né? Então, vamos lá. Tem duas formas de construir o complexo de Kosovo, via álgebra exterior ou via produto tensorial de complexos. Eu vou fazer via o produto tensorial de complexos. Aliás, nas notas estão as duas, e são naturalmente equivalentes, as duas formas de construir. Então, nesse caso, para simplificar, vou usar o produto tensorial de complexos, né? Então, a gente está na categoria de complexos, né? Produto tensorial de complexos também existe, né? Então, pego dois complexos e tensorizo, né? Tensorizo esses dois complexos. Tensorizar significa multiplicar, fazer o produto tensorial de cada componente dos módulos dos complexos, né? Então, aí, via esse produto tensorial, você olha o respectivo grau, né? A componente, né? Então, se a gente for olhar aqui nesse caso, né? Por exemplo, a gente vai pegar a iésima componente do módulo e DJ a iésima componente do complexo D, né? Então, quando a gente faz o produto tensorial, a gente olha esse índice, essa componente, e soma esse. Então, a soma direta desses produtos tensoriais vai dar um certo módulo, né, dessas somas, né? Então, essa é a enésima componente desse novo complexo. E certamente também tem, se ele tem a enésima componente desse produto tensorial, que é um novo complexo, né, também tem os diferenciais, né? Os diferenciais estão denotados por isso daqui, né, que está aqui nesse. Né? Também, componente a componente, se calcula os diferenciais e faz uma espécie de uma soma direta para fazer na enésima componente, né? Então, aí eu deixei só como exercício essa conta de fazer aquele diferencial, porque para ser um diferencial, se ele é um complexo, e para ser esses mapas um diferencial, a composta tem que ser zero, né, para ser um complexo. Então, tem um monte de índices. Quando a gente faz contas de produto tensorial, aparece vários índices, não? Esse é o problema, a dificuldade desse. Mas ele está bem definido e bem construído também, tem os diferenciais e ele dá um novo complexo multiplicando isso. Então, teoricamente, ou seja, isso está bem definido. Então, aí o que a gente vai fazer? Vou definir o complexo de Kosovo de um elemento. É um complexo de Kosovo, pega um elemento do anel R, né, do anel R, e define esse mapa que está aqui. Define esse mapa de R1, R0. Né? Esse mapa multiplicado vezes esse elemento X. Então, esse é meu diferencial, nesse caso. Só que nesse caso, a gente, nessa definição, a gente tem que ter cuidado. R0, R1 são próprio R. Só coloquei que eu estou na posição 0 e na posição 1. Ou seja, tenho só dois módulos, dois componentes nesse complexo. Então, essa setinha a gente já sabe que é uma sobreinjeção. Então, o núcleo dele vai dar o próprio R, a imagem desse vai dar X vezes R, então ele está
no núcleo, porque a imagem tem que estar dentro do núcleo. Então, a mesma coisa, o núcleo desse mapa contém a imagem desse daqui, mas a imagem dele é nulo, então ele é um complexo. Então, esse complexo simples é definido por um elemento do eje. O elemento do eje, ele não necessariamente é no divisor de zero, nada disso, né? Então, ele é um complexo. Ele é chamado, nesse caso, complexo do Kosubi, certo? Então, quando tiver esse eje 1, eje 0, nesse caso, é só para indicar o grau da homologia, do complexo, né? Ou da homologia também, para calcular. Então, aí o que acontece? Que fazemos? Tem uma propriedade, vou lembrar, pega um complexo C, né? Qualquer, de remódulos, e tensoriza esse complexo C via esse novo complexo do Kosubi, via o complexo do Kosubi, né? Tensoriza ele por um qualquer, e aí a gente vai denotar esse novo complexo, a gente sabe que esse novo complexo, esse complexo C, bolinha, ele tem seus diferenciais, e o complexo do Kosubi tem os diferenciais, né? Então, usando aqueles diferenciais dali em cima, né? Que, em geral, a gente vai conseguir definir os diferenciais em função desse elemento, X, né? Então, até aí tudo bem. Então, o que acontece? A enésima componente desse novo complexo, ele pode ser quebrado em dois, né? Somas diretas. Só que lembrando que esse eje 1 é próprio eje 0 é próprio eje. Tensorizando, ele vai dar esse Cn-1, Cn são módulos, R módulo, né? Então, tensorizando se quebra isso. Se quebra em dois. E o que está me dizendo? Que a enésima componente desse novo complexo, em realidade, aqui não depende do X, né? Desapareceu o X. Mas quem depende do X vão ser os diferenciais, né? Então, na hora de fazer contas para calcular os diferenciais, ele vai depender do X. Então, essa propriedade, vamos lembrar, que, ou seja, eu estou multiplicando o complexo do Kosubi a um complexo qualquer, aí quebra em duas. Pronto, até aí essa propriedade. Isso daí vai me dizer que, como esse daqui é uma soma direta, então, com essa soma direta de Cn-1 e Cn, construi uma sequência exata, curta, de componente e componente. Então, esse via uma inclusão dentro desse e projeta sobrejetiva em n-1. Pronto. Aí, soma, pega essa sequência exata e soma em n, né? Eu vou ter esse complexo somado, né? Ou construir, né? Para cada n, eu vou ter um complexo Cn, né? E depois aqui eu vou ter o complexo, isso daqui é a enésima componente desse complexo, né? Então, aí eu vou ter a enésima componente. E esse daqui é a enésima componente menos 1, chiptado menos 1. Então, a gente que faz? A gente tem uma sequência exata curta de complexos. O que a gente aprendeu em álgebra homológica? Em álgebra homológica, lá atrás, aprendemos que se a gente tiver uma sequência exata curta de complexos, a gente tem uma sequência exata longa de homologias, né? Perfeito. Por enquanto, não é homologia de Kosubi, né? Então, a gente tem isso. Então, o delta é o diferencial conectante, né? O morfismo conectante, multiplicado por x, que aparece pela construção lá, né? Então, isso em geral, uma propriedade também temos. Aí, o que fazemos com isso? A gente faz o seguinte, define complexo de Kosubi de N elementos. Naquele caso, foi de um elemento. Mas o que a gente faz? Define de uma forma indutiva, né? Esse já está definido. Para n igual a 2, por exemplo, eu vou ter x1 e xn, né? N igual a 2, vai dois produtos tensoriais de dois complexos, onde esse daqui que está com m não é mais que o produto tensorizado pelo módulo, né? Como eje módulo, aqui, como eje módulo, né? Tensorizado. Então, indutivamente, a gente pode construir o complexo de Kosubi novo, né? De N elementos, indutivamente. A gente constrói o complexo de Kosubi para um elemento e constrói outro, né? Aí, o que a gente faz? A gente multiplicou ali em cima aquela propriedade
um complexo C qualquer. Mas aqui, nesse caso, a gente faz o seguinte, pega um complexo C particular, nesse caso de N-1, já está definido para N elementos, N-1 em particular tem. A gente tensoriza esse vezes esse, dois complexos, agora são já complexos particulares, né? Então, esse complexo tensorizado, a gente vai definir esse, estou em R, não? M igual a R. Vai definir, porque aqui, que pela definição, é só depois de ter calculado em R, só tensorizar pelo M, né? Então, esse produto tensorial desses dois complexos, né? C, que é esse complexo de Koszul, e outro complexo de Koszul de um elemento, vai me dar um complexo de Koszul de N elementos, né? De N elementos. Então, a iésima componente desse novo complexo é a iésima componente desse complexo em o elemento Xn. Mas, pela propriedade, ele quebra em dois, né? Em dois. Esse e esse. I-1 e I-1. Mas quem é esse I-1? Não é mais que tipado em I-1 desse elemento, de N-1 elemento. Esta é N-1 elemento. E aqui também N-1 elemento, mas tipado calculado em I, na posição I. Aí esse I-1 componente, desapareceu o elemento N. Lembrando que ele só sobrava o C, né? Nos diferenciais que vai aparecer o Xn, né? Então, temos essa propriedade que também, ou seja, no complexo de Koszul em particular, se quebra, né? Em soma direta. Isso daí a gente vai usar depois. Então, segundo essa construção, eu tenho dois complexos de Koszul, né? Que a gente fez o produto tensorial desses dois complexos de um outro complexo. Então, esse complexo tem suas componentes, as iésimas componentes, né? Então, pela construção do produto tensorial, iésimas componentes. Então, tem as componentes dele, e com isso daí, gostaria de saber quem é essas componentes. Ou seja, a pergunta é, quem é esse? Afinal, quem é esse daqui? Esse daqui, né? Quem é esse KI? Né? Então, eu fiz uma provinha aqui, a iésima componente desse complexo é isomorfo a F elevado a esse binômio, NI. Isto é, ele é isomorfo a esse daqui, ó, que está aqui. Em particular, como tensorizou via M, então, em particular, cada um deles é M elevado a NI, né? Então, esse fato é interessante. Por quê? Porque se a gente tiver um complexo, né, que é o nosso caso, o complexo de Koszul, então esse complexo é nada mais que cada componente módulos livres. Isso posto é NI, o posto dele é NI. Para fazer a provinha dele, ele é simples, faz por indução, né? Quando é N igual a 1, fazendo por indução, calculando os K0, né? K0, K1, R, que é o mesmo, né? E aí R elevado a 1, você dá para escrever nisso trivialmente, nessa forma, né? Então, as posições K0 e K1, aqui K0 e K1. Aqui é 0 e aqui 1. Então, e usando aquela propriedade que a késima componente se quebra em dois, desse jeito, KI-1 e KI, então, por indução, como ele vale até KI-1, até em N elementos também, né? N elementos, ou seja, N-1 elementos, né? Por indução sobre N. Então, esse é isomorfo a essa componente, e esse é isomorfo a esse. Portanto, essa soma direta dá esse. Bom, acabou. Então, cada componente desse novo complexo tensorizado várias vezes, vários elementos, ou indutivamente a gente pode tensorizar N vezes vários complexos, né? Então, cada componente dele é desse jeito. Isso que está dizendo. Então, a gente viu que ele é um complexo, tem núcleo e imagem, a imagem está dentro do núcleo. A gente vai denotar as homologias desse complexo por esse. Na literatura, eles denotam sempre assim. A homologia, ele começou da esquerda para a direita, né? A homologia de KI, desse complexo, é igual de X1 até Xn, né? Notação.
Só para dar uma motivação desse porquê de fazer isso, ele está fortemente ligado com elemento regular, não regular. Então, por exemplo, complexo de Kosovo de um elemento, né? Pega um elemento X e construi esse complexo daqui, agora estou em M, de X em M, né? Do próprio M em M. Eu gostaria de calcular H0. Né? H0 é núcleo, né? Núcleo desse daqui sobre a imagem. Mas o núcleo é esse, que está aqui, né? Que está aqui, M. A imagem de X é X vezes M. Então, M sobre XM. H1, agora esse aqui na posição 0. H1 em 1 é o núcleo sobre a imagem. Aqui seria sobre a imagem. Só que a imagem é 0, né? Nesse caso. É 0. Então, o núcleo não é mais que essa definida, esse que é o conjunto de elementos em M que anula o M, né? Então, ou seja, quando esse mapa, sei lá, por exemplo, a gente pode perguntar agora, né? Se não se coloquei isso, um elemento, esse daqui, eu estou supondo que X vezes M é diferente do M, né? X vezes M é diferente do M. Então, um elemento é regular, justamente quando tem essa suposição. Se somente se esse cara é diferente do zero, né? Ou a homologia é diferente de zero, e é igual a zero. Se é não divisor de zero, significa que esse carinha é nulo, né? Esse daqui é injetivo, que já vou definir elementos regulares. Então, esse exemplinho é como uma motivação de que quão importante é a homologia de Kosovo, na homologia de Kosovo. É bastante importante que ele está relacionado com elementos não divisor de zero ou elementos regulares. Então, em geral, tem esse teorema. O teorema diz que H0 do complexo do Kosovo, a homologia do complexo do Kosovo, no nível 0, é esse quociente, que já tinha acontecido em caso de um elemento. O último, o último é em relação ao número de elementos, é o anulador desse x1, xn, que estava aí no caso n igual a 1. Né? Então, aí, se esse daqui for uma sequência regular, eu vou definir só, por favor, mais para frente, eu deve ter definido sequência regular, mas eu vou definir mais já. É uma sequência regular em M. Então, as homologias de Kosovo, todas são nulas, a menos para I igual a 0. Todas elas são nulas. A recíproca vale se F for neteriano. Aliás, toda essa definição que eu tinha feito, essas contas, não necessariamente é neteriano, em um módulo infinitamente geral, nada disso. Então, se F é neteriano e as homologias se anulam para tudo isso, todo elemento, onde os elementos estão se ele for local, está no maximal, no ideal radical de Jacobson, então esse daqui é uma sequência regular. Né? Então, ele caracteriza, tem uma conexão forte com as sequências regulares, as homologias. Né? Então, isso é só para lembrar, tem mais propriedades, tem muito mais outras propriedades, eu só lembrei isso como construir. Então, aí tem uma sequência imediata, como a gente está falando de resolução, né? Esse complexo de Kosovo, se ele for uma sequência regular de F, então temos que esse complexo de Kosovo é uma resolução livre desse quociente F sobre esse, pelo ideal gerado pelos elementos x1 e xn. Né? Então, segundo o complexo de Kosovo, pela construção, né? Esse sobrejetivamente, o próximo é esse, K1 e até Kn. É uma sequência exata pelo... Por quê? Se ele é regular, o que a gente fez aqui? Se a gente for ver, a gente construi, fazendo essa multiplicação da definição daqui, fazendo essa multiplicação daqui, a gente construi um complexo. É complexo. Né?
ele é um complexo. Mas não necessariamente é exato. Mas segundo esse teorema, o item I, se ele for regular, as homologias de Kosu para todo I maior ou igual que 1, ele é nulo. Isso que significa? Que o núcleo e a imagem são iguais. Ou seja, esse complexo é Kosu, é exato. Esse complexo de Kosu é exato. Portanto, se ele é exato, esse complexo de Kosu define uma resolução livre. Né? Porque uma resolução livre não é mais que uma sequência exata, não, é uma sequência de módulos livres onde ela é exata. Nesse caso, por esse item 3, ele é exato. Então, tem aqui um mecanismo de como construir resoluções livres de sequências regulares. Né? Esse corolarinho eu gosto muito. Então, nesse caso, por exemplo, como exemplo, pega esse anel, pode localizar, talvez, não é? Pega esse anel e ele é neteriano, né? E o ideal, eu coloquei aqui trivialmente, esse ideal, ele está gerado por x, y, c. São elementos, uma sequência regular em R. Né? Se ele é uma sequência regular, via o complexo de Kosu, aliás, esses são os diferenciais, né? Aqueles de produto tensorizado. Ele fazendo todas aquelas coisas com índices, aparecem esses diferenciais. Então, esse complexo, essa resolução, ele é exato, por ser essa sequência regular, e é uma resolução desse, que está escondido aqui, desse eje sobre I. Né? É uma resolução livre. Não, então, tem esse exemplinho, aliás, só para lembrar. Então, usando esse complexo de Kosu, eu vou chegar a um teorema que acho muito, muito interessante, porque, aliás, tem uma conjectura mais para lá. Né? Tem umas notas feitas pelo Hunig, né? O teorema ele chama de Serre. Aliás, Serre teve muitas propriedades, ou seja, muitos teoremas, né? Tem muitos resultados, muitos teoremas. Então, tenho certeza que esse também deve ser um deles, não sei. Mas o Hunig, nas notas dele, ele coloca de Serre. Pensei que era de Heisenberg, não sei o que, pelo fato da conjectura, mas tudo bem. Então, aqui, o que ele diz? Pega um anel local neteriano com corpo residual K. O corpo residual K é eje sobre M, sobre maximal. Então, M é minimamente gerado por esses elementos. É o número mínimo de geradores do maximal. Ou seja, ele tem esse daqui. Onde esse é justamente o número mínimo de geradores. Então, temos que a dimensão desse Tor, aqui é K, observem, o próprio corpo residual, que seria o número de bit de K, a gente fez lá na resolução minimais, diz que é maior ou igual que esse binômio. Né? Então, aqui é K. Observem esse daqui, K. Né? Então, eu fiz o complexo de Kosu por isso e outros motivos também, e só para também motivar um pouquinho, que ele faz uma prova usando o complexo de Kosu. Né? Mas antes disso, para fazer a prova dele, o que ele faz? Faz um lema, e antes desse lema tem outro lema ainda, né? Aliás, eu não vou, mas tudo de leminhas de álgebra comutativa, né? que ele faz a prova. E eu acho interessante. Pega um anel local neteriano, F e G, dois R módulos livres, finitamente gerados. Né? Nesse caso, nosso caso, todo módulo finitamente gerados. Muitas vezes não é local, mas neteriano também. E um mapa de F em G, em esses dois módulos livres. Então, passado no MF, ou seja, tensorizado pelo RM, né? Esse mapa é injetivo, então isso é SINDE. Então, se esse daqui é injetivo, esse mapa é SINDE. Em outras palavras,
que F es somando directo de Y. O F es somando directo significa que F más soma directa de algún módulo é igual ao Y. Para algum R módulo. Para algum R módulo N. Isso significa assim. Ou seja, se a gente tiver um mapa e depois a gente tensoriza, esse mapa tensorizado, ou seja, quocientado, passado barra, for injetiva, então esse Y pode ser, se pode escrever como somando direto, F somando direto de Y. É interessante esse leminho. Então, aí, o que faz? O esqueleto da aprovação. Considere a seguinte resolução minimal desse módulo, R sobre M, do corpo. Como ele está envolvido o torre, então sempre a gente considera primeiro a resolução, depois tensoriza, né? Mais ou menos é assim, né? Então, e considere essa resolução minimal, né? Desse, que ele tem, né? Ele é neteriano, toda aquela coisa, local no sonero, e considere o complexo do COSU, que está aqui, né? Do maximal, que aqui é R sobre M, né? Dos gerados X1 a X6. Aí a gente vai ter esse, a gente sabe que para aqui, esse daqui pode não parar, não sabemos se para, né? Então, em nenhum momento estou supondo que ele é regular, nada. Então, aí o que acontece? Tem um lema, quando vocês têm dois complexos do mesmo módulo, tem um lema que compara os dois complexos. Então, aí o que ele diz? Dado esses dois complexos, existe uma aplicação φ, bolinha, uma aplicação de complexos, entre complexos, ou seja, entre esse e esse, né? Onde esse diagrama comuta. Ou seja, ele faz a conexão entre cada um das componentes dos complexos, certo? Aí, com isso daí, lembrando que esse carinha daqui é uma resolução livre minimal, então é exato, mas esse daqui nem sempre é exato, não? Mas mesmo assim, lema de comparação, ele diz, dá para comparar entre dois complexos, pode ser um exato e outro não é exato, né? Não tem problema, então aí dá para comparar. Então, esse carinha não são, ou seja, esse daqui não é exato, e esse é exato, mas mesmo assim temos esses mapas. Cada um desses, esse daqui é um módulo livre. FS, KS são módulos livres, pela construção que a gente fez, são binômios, né? Então, de acordo com a construção de números complexos, cada KI são um módulo livre, né? São módulos livres. Mas como o complexo do COSU, em geral, não é uma sequência exata, né? Então, porque se ele for exato, né? Se ele for exato, aí tensoriza ele, ou compara ele, a gente vai ter a proporção resolvida em geral. Mas mesmo que for exato, o que a gente faz? Mas a gente sabe que ele não é exato, né? Então, afirmação. A afirmação é que esse KI, ou KI, ele é um somando direto do FI. Isto é, satisfaz isso. Lembrando que com a resolução minimal, com essa daqui, calculamos os números de Bethe. Porque a gente tensoriza isso via RM, que é o corpo, e calcula as homologias, porque ele é minimal, então aí temos os números de Bethe, né? Então, ele produz os números de Bethe. Então, mas por esses dois complexos, comparando, se a gente provar que KI um somando direto de FI, a gente teria isso. Ou seja, os números de Bethe desse daqui não é mais que o oposto da resolução livre minimal. Só que o oposto desse daqui é maior ou igual porque ele é uma soma direta desse daí. Só que o oposto de KI, a gente sabe que ele é o binômio. Com isso, acaba, né? Acabaria a prova. Então, pelo lema anterior, é suficiente só provar que esse carinha seja... que exista isso. A gente já sabe, pelo teorema de comparação, ele existe.
mas que ele seja barrado, aquele com barra M, com o maximal, né, barrado pelo maximal, seja injetora. É suficiente provar que seja injetora. Então, as continhas, ele dá para fazer, de acordo com as nossas hipóteses, e dá para provar que ele é injetiva. Portanto, pelo lema, ele é um somando direto, ou seja, satisfaz isso. Aí acabaria, né? Então, isso não é também trivial, eles têm umas continhas interessantes, mas, como repito, antes disso teve um lema, e esse lema teve outro lema, e teve essa prova bonita que o CR fez, que o número de Betti, né, é maior ou igual que esse binômio, nesse caso, né? Então, vale a pena fazer essa provinha e revisar. Assim, com isso daí, temos a famosa conjectura de Boltzmann, Eisenbutt-Hurst, né? O Betti que o Cleto conhece, aliás, bastante, os alunos também conhecem essa conjectura, que os alunos de doutorado, né? Fizeram isso, então, ou seja, certeza que já viram isso. Aí a conjectura, ele diz que se você pega um anel local netteriano, de dimensão D, M é um R módulo artiniano finitamente gerado, se a dimensão projetiva de M é finita, aliás, o próprio Hume, nas notas dele, ele fala, pode ser tirado essa dimensão projetiva finita. Então, também tem casos que essa desigualdade pode valer. Então, o que a conjectura fez? No lugar do corpo, que estava aqui, né? No lugar do corpo, foi substituído por um módulo M artiniano, né? O comprimento finito, finitamente gerado e artiniano. Foi substituído. Então, a questão é essa. Então, vou voltar depois sobre essa conjectura, em que caso foi resolvido, depois vou falar. Então, aí, eu vou fazer agora, o complexo de Kosovo, e de graça ganhamos essa demonstração e, consequentemente, tem essa conjectura, né? Interessante. Aí, agora vou, com o intuito de falar sobre os problemas em abertos, né? Para os alunos que estão começando a ver, eu vou fazer vou relembrar um pouquinho de tipos de anéis e módulos. É necessário isso, né? Mas agora, para quem já conhece tudo isso daí, não é quase necessário isso para falar sobre os problemas em abertos que eu estou querendo, né? Então, a definição de anel regular. Por enquanto, a única coisa que a gente temos é o anel netteriano, que tinha passado lá atrás, né? Anel netteriano. Aí, ele diz, um anel é chamado regular algebricamente se a dimensão de Krull, não, é a cadeia ascendente, a máxima cadeia ascendente de ideais primos, né? Ou, em outras palavras, qual é a altura desde o maximal até de ideais primos, não, a altura do maximal, né? Para calcular a dimensão do anel. Só para relembrar, se a dimensão de Krull do eje é igual a essa dimensão, né? Essa dimensão. Mas essa dimensão é o número mínimo de geradores do maximal, né? Do maximal. Então, se a dimensão do Krull for igual ao número mínimo de geradores do maximal, então a gente chama regular. Muitas vezes também chama essa dimensão em bending dimension, né? A dimensão mergulhada, né? Então, e isso também tem suas propriedades geométricas. Em geral, isso para um anel local. Agora, um anel no local, ele é regular se nas localizações, né, é um anel regular. Se nas localizações é um anel regular. Toda vez, eu gosto de falar isso, que toda vez que a gente defina faça uma certa definição, né? Certamente tem que ter uma desigualdade. Uma delas tem que valer. E aí, por isso, tem que forçar a definição, né? Então, por que isso tem que definir desse jeito? Acontece que, em geral, sempre vale uma desigualdade que está aí. Sempre vale. Isto pelo teorema
ideal principal de Cru, né? Que ele diz, seja R neteriano, P um ideal primo minimal de um ideal gerado por N elementos, né? Gerado por N elementos, então a altura de P é no máximo M, seu número mínimo. Então, no lugar desse P, se a gente pega o maximal, então a altura dele vai dar a dimensão. E o número de elementos não é mais que o número de elementos no máximo, né? O número de elementos do maximal, do N, né? Então, ele é sempre menor ou igual. Então, como ele sempre satisfaz, o que acontece com igualdade? E justamente aí vem essa definição. Geometricamente, essa definição ele é bastante usada, né? Por exemplo, pega esse anel o anel de polinômio de duas variáveis sobre no complexo, ou um corpo algebricamente fechado, e pega esse ideal gerado por x cubo menos y quadrado. Então, nos complexos, geometricamente, esse daqui, a parte real dos zeros desse x cubo menos y quadrado, essa é a cúspide. Ele é uma cúspide, né? Então, a cada ponto daqui, nesse caso, 0, 0, ele corresponde a um ideal maximal, que vai ser esse carinha daqui. Então, eu vou ter M0 igual a XY. Esse no ponto M0. E nesse ponto que satisfaz isso, né? Eu vou ter a alfa cubo, ou seja, esses alfa e beta. É um ponto. Mas tem que satisfazer alfa cubo e beta cubo, né? Então, os pontos que estão aqui são desse jeito. Então, para cada ponto corresponde um maximal. No ponto 0, 0 corresponde esse maximal, que está aqui. Eu coloquei a de propósito, porque aí tem uma ponta, né? No ponto alfa, beta, né? Estão aqui ou estão aqui. Então, são dois ideais maximais. Então, o que acontece? Se a gente localiza sobre esse ideal maximal e calcula essa formulinha que está aqui, né? Essa formulinha, porque se ele for igual, ele dá regular, né? Se ele for diferente, então ele dá não regular. Então, o que acontece? Regular, geometricamente, significa se naquele ponto tem uma reta tangente, uma única reta tangente. Então, se a gente olhar geometricamente, aqui tem infinitas retas tangentes, né? Então, aqui, calculando essa formulinha, ele não é igual. Não vou fazer as contas aqui, mas ele não é igual. Mas calculando aqui ou aqui, em qualquer outro ponto, ele é igual. Ou seja, é regular. E a gente vê geometricamente, ele tem uma reta tangente única, né? Em todos esses pontos, menos no 0, 0. Então, essa definição é extremamente importante e caracteriza coisas geométricas. E, aliás, esse daqui, ele não é à toa está colocado esse daí. Esse é um módulo, é um quociente de anéis. O dual dele, sobre o corpo, ele é chamado espaço tangente dual de Zariski. E esse daí é isomorfo, nesse caso, a reta tangente, né? Então, dá para, essa coisa geométrica, dá para provar que ele é isomorfo à reta tangente que a gente calcula com derivadas, aquelas coisas, né? Mas tudo bem, isso é... Então, vamos um pouquinho mais sobre anéis regulares. Então, mais geralmente, você pega um anel, uma variedade afim. A variedade afim significa que ele é definido por um conjunto de zeros de polinômios, certo? É um ponto, né? Uma variedade afim, e P é um ponto. Um germe, só para lembrar aí, um germe de uma função regular em P é uma classe de equivalência de pares, U e F, onde U é uma vizinhança aberta, estou na topologia de Zariski, e F é uma função regular sobre U. Então, dois germes são equivalentes se perto na interseção pega uma vizinhança, ele coincide lá. Esse é germe, né? Aí o que acontece com essa definição?
esse carinha daqui denota o anel de germes de funções regulares sobre X em esse aqui. Notação de O de X. A dimensão desse carinha é a dimensão desse anel, a dimensão dessa variedade, como dimensão mesmo, como em espaços, calculando com espaço tangente, toda aquela coisa, né? É a dimensão do cru desse anel. Então, percebe que uma coisa geométrica aqui, ele está fortemente ligado com uma coisa algébrica, né? E que ele não é mais que uma localização. Esse carinha daqui é uma localização de um anel de coordenadas. Esse anel de coordenadas, K de x, não é mais anel de polinômio sobre I de x. I de x é o anel, o ideal que define o x, né? Ele tem um ideal maximal, ele é local, né, que está aqui. Então, acontece que tem aí uma coisa geométrica algébrica, geometria algébrica clássica, isso daí, né? Então, pode ter com espaços analíticos, também toda aquela coisa. Nesse caso, é geometria com variedade afim, né? Aí, tem uma definição que ele diz, isso só para motivar, né? Uma variedade X é no singular, justamente, ou seja, no singular, ou seja, não tem esses pontos, por exemplo, no plano, não tem isso. Tudo no singular significa que ele tem um espaço tangente nesse ponto. Se o posto, calcula as derivadas mesmo aqui, deposto desses elementos que ele é, em aquele ponto, n menos 1, onde R é a dimensão de x, né? Então, a variedade x é no singular, ou seja, ele é suave, por exemplo, a parábola, só parábola aqui, vamos dizer, é no singular, se ele é no singular em todo ponto. Aqui, por exemplo, ele é singular aqui nesse ponto, né? Então, aí tem um teorema que justamente caracteriza esses pontos, geometria com esse, né? Então, um ponto P, um ponto é no singular, se somente se o anel, esse anel que a gente definiu antes, o anel localizado nesse caso, é um anel regular, usando nossa definição algébrica. Então, percebe que ele tem uma ligação forte entre geometria algébrica e a álgebra, que é a definição algébrica. Então, por isso que a importância de estudar esses anéis regulares. E uma outra, então, sumindo um pouquinho, vamos deixar um pouquinho de geometria, né? Esse anel, ele está fortemente ligado com a álgebra homológica que a gente fez, né? Então, definimos dimensão projetiva, diz, pega um anel neteriano de dimensão D, as seguintes afirmações são equivalentes. Se a dimensão projetiva do corpo, né, sobre eje, porque K é um eje módulo, se for finita, então ele é finita para qualquer módulo finitamente gerado. Também a dimensão projetiva é finita. E se somente se M é gerado por uma sequência regular. E se somente se M é gerado por D elementos. Ou seja, aqui que ele está dizendo que a dimensão de eje é igual ao número mínimo de geradores do maximal, que também é D, né? Isso significa que ele é regular. Então, regular, ele está fortemente ligado com a dimensão projetivas. Homologia, resoluções projetivas, toda aquela coisa, é forte. Esse teorema, eu acho que é um dos teoremas que eu acho bem extensa a prova é bem extensa mesmo, tem muitos lemas que são usados, mas as consequências são extremamente bonitas, as consequências, critérios para caracterizar quando o anel é regular, não é regular, ele é bonito, né? Então, também a prova não vou fazer isso. Então, usando esse... Então, a gente já sabe que é um anel regular, diz que usando esse... Se o anel regular e M é finitamente gerado, R módulo, então essa dimensão projetiva do módulo é menor ou igual que a dimensão do eje. Então, a dimensão projetiva de um módulo sobre um anel regular, isso que está dizendo, o CR, ele sempre é finita, né? Caso local neteriano, é finita, para em algum momento, né?
Então, esse chamado teorema de Ciciglia de Hilbert, né? Prova também, usando, aliás, dá para usar o complexo de Kosovo e tensorizar alguma coisa, né? E o teorema de Fermat. Então, a que mais usado, também é bastante usado em geometria, esse, qualquer módulo finitamente gerado sobre anel de polinômios, esse anel é um anel regular, né? O maximal dele é x1 até xd, a dimensão dele é d, a dimensão do cru, então ele é regular. Tem resolução livre, minimal, finita. Né? Então vamos fazer. Então, já sabemos agora a definição e algumas a consequências, aplicações ou relações de um anel regular. E aqui vem a definição para definir, de sequência regular para definir anéis e módulo Cohen-Macaulay. Então, decimos que um elemento X em eje é M regular se esse mapa é injetivo e, além disso, esse satisfaz isso. Ou tem livros que ele considera igualdade, ele se chama sequência regular fraca. Então, nesse caso, não vamos fazer esse. Então, uma sequência de elementos, dizemos que essa sequência é M sequência regular, se o primeiro elemento é M regular, e esses mapas, se cosentados por os elementos anteriores, é injetiva. Então, é mais ou menos extendendo isso indutivamente. Né? E, além disso, tem que satisfazer isso. Então, se I for um ideal de eje, e X1 elementos de I, então chamamos que essa sequência é M sequência regular em I, por causa que tem I. Né? Então, essa é a definição que quase todo mundo conhece. Agora, vamos lá. Eu quero definir uns certos invariantes. Né? Eje é um anel neteriano e um ideal de eje. Uma sequência de elementos em I é chamado M sequência regular maximal em I, maximal em I. Se ela é uma sequência regular sobre M e qualquer outro elemento do I, se ele é maximal, qualquer outro elemento de I, é um divisor de zero em esse daqui, ou seja, não é regular. Então, ele vai ser chamado maximal, qualquer outro elemento, ou seja, não tem mais outro elemento onde que ele seja regular. Em outras palavras, se ele é maximal, pega um outro elemento, ele não forma uma sequência regular mais. Essa é a sequência regular maximal. Então, toda sequência é um fato regular sobre M, que é maximal aí, com essa condição, possui um mesmo comprimento. Porque aqui o comprimento é N, né? Se ele é maximal, o comprimento dele é N. Então, toda sequência regular sobre M, que é maximal, em I possui o mesmo comprimento. Isso é bom. Isso é bom, no nosso caso, é nosso anel neteriano, né? Então, o comprimento, esse comprimento, vamos denotar por grade. Né? Grade de I, M. É chamado de grade de I sobre M. Então, é um número. Ele tem um número. Esse número, percebem que esse número, por que trabalhar muitas vezes com sequências regulares? Sequências regulares, geometricamente, significa, suponhamos que a gente tiver uma superfície, geometricamente significa, se vocês pegam um outro elemento para formar uma sequência de dois elementos, ele tem que cortar transversalmente. Isso que significa geometricamente. Né? Então, por isso que é importante trabalhar com sequências regulares, porque ele vai cortando, você vai diminuindo a dimensão que tem mais propriedade. Então, o comprimento é denotado por esse grade. Agora, se o anel é local, nesse caso não era local, né? Maximal, com o ideal maximal M, a profundidade de M, vamos denotar o depth, o grade do maximal, ou seja, a sequência regular, a sequência regular maximal em M. Né? Então, vai ser denotado por isso. Isso por meramente notação. Aí, a pergunta é natural. E aí, o que eu faço com essa sequência? O que ele tem a ver com tudo que você falou? Poderia falar, a algebra homológica, todo aquele complexo de Kosovo. Complexo de Kosovo, a gente já sabia que tinha uma relação. Né? Pega um anel neteriano e um ideal gerado por N elementos, seja M um módulo finitamente gerado, assuma que esse daqui vale. Então, seja o Q
a gente sabe que ele não, por enquanto não é regular, não? Então tem homologias de COSU. O SUP desses caras não nulos, defina por quê. Então, qualquer M sequência máxima ou N tem esse comprimento. Ou seja, dá para calcular também o número o comprimento do M via usando o complexo de COSU. Em particular, ou seja, é esse. Né? Então, tem outro em particular, então, F, nesse caso, é uma sequência regular, se somente, se todos são nulos, menos H0 não é nulo, é não nulo, né? Então, o grade é N. Então, se todos são nulos, se ele for uma sequência regular, as homologias são zero, então o grade é N. Então, está ligado, ou seja, esse número, essa definição abstrata lá em cima, está ligado com o complexo de COSU. E mais ainda, cadê nossos extes, nossos TOR, essas definições? Ele está definido, pega um R módulo finitamente gerado, ele está completamente relacionado com o nosso ext. Pega o I, finitamente gerado, o grade dele é o ínfimo de todos os I, onde esse carinha daqui é no nulo. E o dep é só colocar o maximal no lugar do I. Né? Considerar local e considerar esse daqui. O dep é o ínfimo desses carinhas da lá. Então, esses ext, esses aqui foram números completamente abstratos a ter ser definido lá atrás, né? Mas eles estão relacionados com isso. Então, aí cabe, ou seja, naturalmente, aí pode se imaginar de que ele está ligado com geometria, certeza, né? Então, aí, uma outra é a fórmula da Vlander-Bushman. Infelizmente, vocês vão ter que desculpar, porque eu queria fazer uma prova dele, mas não. A prova dele é bonita também, mas não, por tempo não vai dar, né? Mas só para motivar, ou seja, para colocar a dimensão projetiva, ele está fortemente ligado com o depth do anel e depth do módulo. Mas desde que, se a gente tiver a dimensão projetiva do módulo finita, então a gente temos isso daí. Né? Então, uma consequência é, se o módulo de M for livre, por exemplo, simples, né? Então a dimensão projetiva é zero. Então, o depth do módulo é igual ao depth do R. Do módulo livre é igual ao depth do R. Né? Esse depth do R, se o R for não sei o que, a gente vai falar com o Macaulay, não sei, mas não definir ainda com o Macaulay. Então, essa fórmula fornece muitas consequências também. Muitas. E tem muitas. Se usa bastante. Né? Então, vamos lá. Meu objetivo é definir tipos de anéis Cohen-Macaulay e anel regular. Definir regular, agora quero definir Cohen-Macaulay. Né? Então, esses resultados que eu coloquei agora, é só para motivar de que eles estão relacionados, o grade está relacionado fortemente com a álgebra homológica. Então, antes de definir a definição de Cohen-Macaulay, vamos a definição de um módulo, não é mais que um módulo finitamente gerado, não é mais que a dimensão de um anel sobre um anel cociente, onde esse cociente é o anulador do M, né? Ou, em outras palavras, é o sup das dimensões de R sobre P, onde P é um primo associado. Um primo associado não é mais que um anulador de algum certo elemento. Certo? Então, eu não vou entrar em detalhes disso. Aí, novamente, tem um leminha neteriano, local M2 módulos finitamente gerado, ele diz que esse ext se anula para todo I estritamente menor do que essa diferença, do depth do M menos a dimensão do anel. Né, do anel. É um leminha para quê? Para o seguinte. O leminha, ele me diz que, ou seja, usando o leminha, a gente consegue provar o seguinte, pega R neteriano, M infinitamente gerado, diz que a dimensão desse cara é maior ou igual que o depth do M, para todo primo associado. Em particular, por quê? Em particular, esse daqui é menor ou igual que a dimensão do módulo. O depth do M é menor ou igual que a dimensão do módulo. Ou seja, por que em particular? Porque essa dimensão, a dimensão dele é o sup dessas dimensões. Né? É o sup. Então,
Se eu tenho isso, né? Então, esse, como eu supe desses caras, essa desigualdade vale. Né? Então, para que o lema, para o seguinte fato, eu vou fazer uma provinha rapidinha. Então, se ele é um primo associado, então esse primo se escreve como anulador de algum elemento. Se ele é um primo associado, esse carinha, esse quociente está mergulhado dentro do M. Isso, em geral, nem sempre vale. Então, a questão é, será que o corpo a gente pode mergulhar dentro do maximal, dentro do módulo? Isso nem sempre. Se ele for um primo associado, tudo bem. Então, estou usando esse fato. Ele está dentro, ou seja, uma injeção. Isso implica que o ROM, os mapas de RP em M, é não nulo, porque tem pelo menos esse. Se ele é não nulo, agora, pelo lema, que não nulo aqui é onde que ele se anula, a contrapositiva, a negação dele, e nesse caso, se ele é não nulo, então a gente vai ter o que interessa. Vitor? Bem, a famosa... tudo Ah, bem? Alô? porque deu uma travadinha, tudo bem, pode continuar. Certo? Tá bom? Tá sim, porque tinha travado, mas voltou ao normal, pode continuar. Perfeito. Então, a gente, como de costume, ou seja, como já tinha falado, antes de definir uma igualdade de dois números, precisamos saber uma desigualdade. Então, nesse caso, a gente provou uma desigualdade que sempre vale. E aí vem a definição de Cohen-Macaulay. E, aliás, olhando, essa definição veio motivar, ou seja, veio através de ferramentas de álgebra homológica, EXT, aquelas DEP, DIM, não sei o quê. Então, veio com isso daí, e a gente define a definição de Cohen-Macaulay. Um anel é, né? Cohen-Macaulay, no nulo, vamos ver, se ele é nulo, não tem nada que fazer. Se a dimensão é igual ao DEP, uma desigualdade vale. Então, se a dimensão, lembrando de que a dimensão pode ser igual a, porque a dimensão do módulo é sempre menor ou igual que a dimensão do anel, né? Por causa disso, né? Essa dimensão é menor ou igual que a dimensão do anel, né? Porque é o quociente, né? Nesse caso. Então, aí que acontece? Se for igual, a dimensão do eje é chamado máxima Cohen-Macaulay, chegou no topo. Né? Um anel Cohen-Macaulay, se for Cohen-Macaulay, como era módulo. Então, está aqui a nossa definição de Cohen-Macaulay. É isso que eu queria falar um pouquinho. Já temos Cohen-Macaulay. Um anel regular, como exemplo, de dimensão de Cohen-Macaulay. Né? Isso segue pelo teorema de Serre, né? Tem uma... fácil de provar. Tem outra definição de inversão completa. Então, tem uma... Essa definição é chamada definição de inversão completa formal, porque ela é em função do completamento, né? Você tem um completamento. Então, eu vou usar isso, e aliás, isso se usa, né? Que se usa bastante. Então, a inversão completa, se existe um anel regular, e uma sequência regular, F1 e Fq, em esse, tal que o completamento dele é esse quociente. Essa é a inversão completa. Né? Então, o anel F, o anel S, ele é regular. Esse é regular. Então, ele é Cohen-Macaulay. Se ele é Cohen-Macaulay, o Cohen-Macaulay ele preserva por cortes de sequências regulares. Ou seja, esse carinha é Cohen-Macaulay. Se ele é Cohen-Macaulay, o completamento é Cohen-Macaulay. Né? O completamento é Cohen-Macaulay. E se o completamento é Cohen-Macaulay, o eje é Cohen-Macaulay. Então, temos que... A inversão completa é Cohen-Macaulay. Né? Que está preservada por... Aí tem outro exemplo, né? Pega bastante, se pode construir, pega um anel de polinômios e pega uma sequência regular dele e cosenta ele em inversão completa, certo? Aí nós temos
essa famosa eje regular, implica eje inserção completa, isso implica eje Cohen-Macaulay. Aí depois, então já temos anel regular, inserção completa, eje Cohen-Macaulay. Está dando tempo, ainda está em tempo. Vamos definir um outro anel, que é anel Gorenstein, a mesma coisa também, definindo com elementos ou consequência regular. Eje netteriano, M infinitamente gerado, de dimensão D, um conjunto de elementos de eje é chamado sistema de parâmetros para M, se esse cara tem comprimento finito. Percebe? O conjunto é de D elementos. Então, se a gente cosenta ele, tem comprimento finito, ou seja, é artiniano, infinitamente gerado e artiniano. O conjunto até x1 até xi, elemento faz parte do sistema de parâmetros desse daqui, se esse cara cai a dimensão, né? Ele vai cortando, ele cai a dimensão I vezes, né? Então, esse é o sistema de parâmetros, essa propriedade. Aí, lembrando, um ideal I, tudo com o intuito de definir outro tipo de anel. Um ideal I de eje é irredutível se para quaisquer dois elementos, dois ideais, J e K, a interseção implica que um deles I é igual a J ou I é igual a K. Esse é irredutível. Essa definição também certeza que vocês já conhecem. Então, com isso, a gente define o seguinte: um anel local e netteriano é Gorenstein se e somente se o anel é Cohen-Macaulay, sim, né? O anel tem que ser Cohen-Macaulay. E se existe um sistema de parâmetros, digamos x1 e xd, porque a dimensão do anel é D em R, tal que o ideal definido por esse é um ideal irredutível. Por isso que eu defini anteriormente. Existe um sistema de parâmetros que ou seja, satisfaz aqueles cortes, né? Tem que ser artiniano ou e tem que ser o ideal definido por esse sistema de parâmetros é irredutível. Essa é a definição. Então, essa definição, aparentemente, ele é bem complicada a ser feita. Aliás, o anel Gorenstein, ele é bem mais complicado que o próprio Cohen-Macaulay, ou inserção completa, e mais do que regular. Regular é mais bonito, a gente já sabe que é regular, é suave, né? É suave, não tem singularidades, não tem pontos que atrapalhem, em outras palavras. Então, aí o que acontece? Tem um teorema que ele diz, pega um anel, é um teorema que eu acho bonito, um anel regular, local e regular. Como construir assim, de dimensão D, anéis Gorenstein. E o ideal é M primário. Então, temos que esse quociente, M primário e esse M primário, é Gorenstein, se somente se o último número de Bethe, né, porque se ele é regular, né, o maximal tem uma dimensão projetiva, tem uma sequência regular de D elementos. Então, pelo complexo de Kosovo, ele para em último D, né? Então, a dimensão projetiva é D nesse. Então, se o último número de Bethe for igual a 1, ele é Gorenstein, se o último número de Bethe for igual a 1. Pronto. Ou seja, esse teorema, ele está bem ligado à mesma coisa, mesmo essa definição é Gorenstein, toda aquela coisa, está bem ligado com coisas homológicas, né, com esses números, bastante. Tem uma outra definição, aliás, de Gorenstein, que também se usa, que um anel é Gorenstein, né, local netteriano, se a dimensão injetiva, como eje módulo do eje, ele é finita, né, injetiva, né, mas a gente não usa muito, mas é mais fortemente ligada ainda ao geromológico. Então, pega construção de anéis Gorenstein de dimensão zero, pega um anel local irregular, né? Anel local regular, X um sistema de parâmetros, então esse daqui é Gorenstein, né? Isso que está. Então, a demonstração, sei lá, pega, não sei, coloquei aqui, é um anel regular, local regular,
segue que, pelo teorema de Serre, existe uma sequência regular de dimensão D, né? Sequência regular em F. Né? F é Cohen-Macaulay, porque ele é regular. Então, um sistema de parâmetros forma uma sequência regular. Né? Isso forma um sistema de parâmetros. Então, consequentemente, pela resolução, calculando a resolução minimal, né? Usando o complexo de Kosuth desses elementos, aqui vai ter esses binômios, mas o último binômio é D. Então, o número de Bethe, calculando o último posto desse, é 1. Então, usando o lema anterior, ele seria gorista. Né? Então, esse teoreminha para construir anéis gorista. Então, aí nós temos anel local regular, interseção completa, Gorenstein, né? E a interseção completa implica Gorenstein implica Cohen-Macaulay. Então, temos essa classe. A recíproca nem sempre é verdade, tem exemplos, infinidade, né? E aí voltamos, agora vamos ao que interessa, o que talvez o Cleto é o que mais vai gostar dessa parte, os problemas. Né? Então, voltando, o problema de Bushman, Eisenberg, Harris, né? Ele diz que o número de Bethe é maior ou igual que esse binômio dado. Né? Então, mas quando a dimensão projetiva é finita, aí o módulo é artiniano. Um problema aberto, bem antigo, não coloquei o ano, nem lembro o ano também, mas é bem antigo. Né? Ele foi resolvido por Abramov em 1993 por Bruce Wish, né? E no caso de anéis locais com dimensão menor ou igual que 4. Foi resolvido nesse caso, né? Se ele é regular, e essa condição também é m quadrado, ou seja, o módulo artiniano M é anulado por uma potência de m quadrada. Uma questão pode ser, talvez, a ser feita, e as outras potências. Por que teria que ser m quadrado? Foi provado por Cham, 1997. Né? Então, esses resultados são os únicos conhecidos, né? nessa conjectura. Né? E o próprio Abramov, ele enfraqueceu essa conjectura, chamada total rank conjectura. Né? Então, porque se essa conjectura vale, a gente pode fazer a soma aqui, né? Até D. E esse daqui, esse binômio, esse 2 elevado a D. Né? Então, se ele vale, acontece isso. Então, mas como a conjectura não está aprovada, então aí eles deram essa conjectura de total rank. Será que a soma deles é maior ou igual que 2D? Né? Então, a conjectura 1 implica a conjectura 2, a total rank. A recíproca não se sabe. Não, então, essa conjectura, logicamente, se vale a primeira, vale isso. Então, consequentemente, usando os resultados já aprovados, vale até com dimensão até 5. Né? Então, também com m quadrado, aquela coisa. Então, ele foi provado recentemente, se vocês olham, em 2017. Eu acho que o pré-print foi lançado em 2017. 2018 foi publicado no Annals, né? Que complete intersection ring, para complete intersection ring, cujo corpo residual tem características, não é 2. Né? Então, ele foi provado também nesse caso, 2017, e depois disso não tem. A prova eu tentei olhar aí a prova dele, extremamente usa bastantes ferramentas bem complicadas, mas foi provado essa conjectura. Aí está em aberto esse problema para outros casos. Aí vem o caso, certamente, tentar ver algumas coisas. Sobre essa conjectura, eu trabalhei junto com o Tiago, algumas condições mais para certos tipos de anéis, né? Nesse caso, eu não apresentei Fiber Products. E apareceu algumas coisas interessantes. Né? Fiber Products. Só que Fiber Products é um anel que não oferece muito, né? Por causa do que o depth dele é menor ou igual que 1. Né? Então,
a gente poderia falar que não é tão importante assim, mas mesmo assim, a galera, o povo está trabalhando em cima desse tipo de anel. Mas aí a gente pode perguntar, e outros tipos de anel? Inversão completa, está nesse caso, sei lá, Goris tem o próximo passo, que deveria ser mais duro, não sei. Né? Então, aí tem a outra conjectura envolvendo os sextis, é extremamente famosa essa conjectura, a conjectura da Flandre. Né? R é um anel local, M é um R módulo finitamente gerado, local. Né? Nesse caso, eu vou dar no caso local, no caso não local também tem, mas o enunciado é igual, mas a conclusão é projetivo, né? Nesse caso. Mas no caso local, como a gente provou lá atrás, de que projetivo, no caso local, projetivo, plano e livre é a mesma coisa, né? Então, no nosso caso é local, nitidamente geral. Então, o que ele está dizendo? Se o sextis se anula em MM, no mesmo módulo, e o sextis de MR se anula para todo I maior que 0, então o módulo é livre. Né? Por que estudar aquele problema de ser M livre? Tem várias conjecturas em geometria algébrica, tem a conjectura do Zariski-Littmann, de Vasconcelos, que conectam bastante fortemente as coisas de regularidade, quando um anel regular. A gente viu que estudar que um anel regular é extremamente interessante, né? Porque a gente detecta a singularidade dele. Então, essa conjectura, ele está em aberta, mas tem muita coisa já feita, tem muita coisa feita. Fizeram para vários casos. Por exemplo, o Hünicke, Lauschke, né? Ele em 2004, ele fez no caso R-Gorite, por isso que eu tinha falado antes, né? A normal, eu não defini isso, mas um tipo de anel, né? Que tem uma certa propriedade. M, o módulo é máxima Cohen-Macaulay, ou seja, a dimensão é igual ao dep do módulo, né? Se ele se anula de 1 a TD, então M é livre, ou seja, a vantagem desse resultado é que ele se anula só de 1 a TD, não precisa se anular todos. A conjectura diz para todos, né? Então, essas restrições, você pagou um preço, né? Nessas restrições, de que colocou essas hipóteses, mas saiu ganhando do que precisa só se anular a TD, e aí conclui que M é livre. Resultado bonito também. Depois, outro resultado de Araya, que ele diz, R Gorenstein, percebe que Gorenstein, com dimensão D maior ou igual que 2, suponha que M é máxima Cohen-Macaulay, né? Um R módulo, e as localizações são livres, né? É livre. Para todo não maximal ideal, primos ideais, né? Então, aqui tem melhor ainda, só um deles se anula, D-1, então M é livre. Então, essas são consequências, ou seja, consequências não são resultados que foram motivados pela conjectura. Então, toda vez que a gente estuda uma conjectura, não necessariamente a gente tem que resolver a conjectura. Talvez, colocando mais algumas outras condições, se conclui a mesma condição. Está lá. É isso que foi feito. E as provas não são nada triviais, né? São bem elaboradas, e além disso, vários desses artigos são bonitos. E tem outro, suponha que R é Cohen-Macaulay, aqui e normal, né? E M máxima Cohen-Macaulay, e aí de posto 1 ainda. De posto 1, tem uma restrição lá. Se ele se anula, é quase parecida da conjectura, mas até D-1, então é M livre. D-1 e outro ATD. E se anula ATD-1 e JATD. Também é livre. E depois tem aquilo que eu não tinha falado um pouco, Fiber Product, também um tipo de anel, que ele como já falei, também é usado pela galera aí, trabalhando, né? É uma classe bem grande, né, de anéis. Também foi provado de que se ele se anula para um N suficientemente grande, Mn, nesse caso 2 módulos, então a dimensão projetiva dele é menor ou igual que 1, ou a dimensão projetiva injetiva é menor ou igual que 1. Também caracteriza, porque
tem esse problema também. Não? O que significa, quando a gente volta aqui na conjectura, o que significa isso? Que a dimensão projetiva do módulo é zero. Né? Então, a ideia seria também estimar, via o anulamento, estimar a dimensão projetiva ou injetiva, que é o caso. Aqui também, esse mesmo resultado motiva isso. Então, tem vários outros problemas também propostos em relação à dimensão. Aí também o mesmo do Nash e Satterwhite, também de 2017, percebem, são resultados recentes, infinitamente gerados sobre esse Fiber Product. Se ele se anula, né, aqui é para todo I, no item 2i, então é M livre. Agora, se ele se anula para um I suficientemente grande, então a dimensão projetiva do módulo é finita. Também é interessante isso, né? Aí, para terminar, né? Aliás, essa conjectura, né? Essa conjectura, ele, como já tinha falado, é uma conjectura que tem sido trabalhada por muita gente. E certeza que aqui eu não coloquei todos, né? Tem muitos outros resultados. E para eu não fazer propaganda também, eu não coloquei nenhum resultado. Eu recentemente estou trabalhando sobre isso, sobre essa conjectura com Cleto, né? A gente conseguiu, em alguns casos, provar, né? Com Schenzel, o Peter Schenzel, tem um trabalho submetido, né? Que está rodando por aí, que eu acho que particularmente um trabalho bonito, que faz uma conexão com homologia local e esse tipo de esse tipo de conjectura, né? Então, esse resultado, essa conjectura é bem bonita. Eu acho que ele tem muita coisa a ser feita ainda, né? Então, como já comentei, o Cleto está trabalhando com os alunos dele, né? Tem uns alunos daí de João Pessoa que estão trabalhando bastante e é interessante, é importante esse desenvolvimento dessa teoria, que eu acho, né? Então, eu fico feliz com isso que eles estão trabalhando e eu espero que tenham gostado dessa exposição diagonal do curso. E tem uma outra conjectura que também ela é conjectura forte e tem muita gente também trabalhando, mas pouca coisa são feitas sobre isso. Eu estou trabalhando, aliás, com o próprio Wigan. A gente fez sobre Fiverr, conseguimos algumas coisas interessantes que foi publicado também, né? Mas tem outras coisas que a gente estamos fazendo em cima dessa conjectura, né? Que ele diz. Então, esse M estrela é o home de MR. Essa conjectura tem bastante tempo já também. M é torsion free, é o módulo, sobre um anel Gorenstein unidimensional. Então, se esse produto tensorial é torsion free, então M é livre, né? Então, a definição de torsion free estou evitando aqui fazer, eu deve ter colocado, mas então, se satisfaz isso, de torsion free, então M é livre, também com o mesmo propósito, né? Com o mesmo propósito de provar que o módulo é livre. Então, essa conjectura, ele foi pouco, não foi feito. Para o caso unidimensional, em geral, ainda também não foi feito nada. O próprio Hunick e Wigan estabeleceram que essa conjectura vale para hipersuperfície, né? Mas em geral não vale. Então, hipersuperfície não é mais que a gente tem uma inserção completa, né? Então, hipersuperfície não é mais que um anel regular cosentado por um elemento regular, né? É um cociente. Então, será que vale para a inserção completa? Ou para outros tipos de anel, ou para outros tipos de condições do próprio módulo? Aqui tem que ser a hipótese unidimensional Gorenstein. Para não Gorenstein, não vale. Então, essa conjectura também tem aberto. E para Gorenstein, domínios de Gorenstein, arbitrária dimensão, né? Essa conjectura. Se essa conjectura vale, então a Orlando-Heiting vale também. Então, a recíproca não é versa. Então, isso foi provado, a recíproca não é conhecida, né? Então, esses problemas estão de moda.
muitos resultados estão saindo em cima disso, e já saíram, e talvez está esgotando, e muitas vezes sempre sobra os problemas, mas sempre chegamos tarde. Eu, principalmente, sempre chego tarde, mas mesmo assim tem uma teoria muito bonita e basta. E a outra parte, o outro lado dessa teoria seria a aplicação para a geometria algébrica, né? Eu acho que tem várias conjecturas em geometria algébrica que poderiam ser levados esses resultados ou aplicados a essas técnicas, que eu acho bonito. Tá bom, então, muito obrigado. Eu espero que deu tempo certinho. Eu acho que 1 hora e 20 minutos. Espero que tenham gostado. E eu vou parar por aqui.